Eu quero falar de Elon Musk, que vocês já ouviram falar, porque ele é dono da Tesla, ele é dono daquela empresa SpaceX. Olha ele aí, ó, que está organizando aquela viagem para Marte. Eu espero que ele vá na primeira missão e fique por lá. O que esse cara foi nomeado? Ele foi nomeado Departamento de Eficiência Governamental. Olha, já ouviu falar de um cargo chamado ASPONE? Assessor de P nenhuma. Eu não falo palavrão, eu me recuso a falar, mas você sabe o que é ASPONE, né? Na verdade, esse cargo é nada. Ele vai ser o chefe da propaganda da mentira. É o Goebbels de Hitler. Lembra do Goebbels? Goebbels era aquele cara, o ministro da propaganda. É aquele cara que falou aquela frase: uma mentira dita 1000 vezes, ela vira uma verdade. Então esse é o dono do X. Capaz de vir de novo aqui a carga, né? Mas se vier de novo aqui a carga, ele vai ver, ele vai ficar fora do ar novamente aqui no Brasil. Aqui não é terra de ninguém. Essa terra aqui tem dono e tem regra. Então, o Elon Musk é uma espécie de número 2, né? Vai ganhar lá. Ele não está preocupado com o salário, ele trabalharia até de graça. Eu quero falar aqui de mais rapidamente, porque temos ainda uma outra matéria. Ele nomeou John Radcliffe para chefe da CIA. Também ele é um homem de extrema-direita e um sionista. E Pete Hegseth nomeou para chefe do Pentágono. Aí você fala, pô, esse cara aí é comentarista da Fox News? Professor, o cara não é um militar? Não, formalmente ele é um militar. Ele é um capitão. Normalmente, para o Pentágono, você nomeia um general 4 estrelas. O Pentágono é o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, né? Hoje é um general Lloyd Austin, né? Um general 4 estrelas, né? Ele nomeou um capitão, mas não é um capitão mariner, ele é um capitão daquela chamada Guarda Nacional, né? Lutou na guerra, lutou, foi lá no Iraque, lá em 2013. Então, porque para você ir alistar lá como entrar numa guerra, você não precisa estar entre os mariners lá, né? Você pode ser guarda nacional, você pode não ser nada, você vai lá, alista e vai, né? É uma nação que faz guerra o tempo todo, né? Então ele nomeou para o Pentágono, o cara ficou lá, sei lá, 6 meses no Iraque, voltou, arranjou um emprego lá na Fox News, que é uma empresa de telecomunicações de extrema-direita, né? É um comentarista de televisão, vai ser o chefe dos militares, né? Bom, então esses 2 caras. E, por fim, um nome que... Ah, não, tem mais um. Esse Steven Witkoff, o cargo dele não existe na estrutura, mas como nos últimos 30 anos todos os presidentes criaram esse cargo, chama enviado especial para o Oriente Médio, esse cara, Steven Witkoff, eu ainda não sei a idade dele, mas é um homem de 70 anos, um pouquinho mais velho que eu, bilionário, doou para o Trump 7 dígitos. Quando fala 7 dígitos, você sabe quanto nós estamos falando, né? Acima de 1 milhão, né? 6 dígitos é 999 mil. Quando fala 7 dígitos, pode ser 1 milhão, pode ser 9 milhões de dólares, né? Então ele doou e arranjou muitos doadores judeus. Então ele é um judeu sionista. Tem judeu não sionista, professor? Tem judeu não sionista. Tem judeu anti-sionista, professor? Tem judeu anti-sionista. É mais raro, mas tem. Bom, então ele nomeia um judeu sionista para discutir com quem? Com Netanyahu, com os palestinos lá no Oriente Médio. O que esse cara vai fazer? Ele vai lá, fala com Netanyahu, depois ele vai lá, visita o emir do Catar, depois ele vai lá, visita o rei da Jordânia. É um passeio. Deve ter lá um saláriozinho de uns 50 mil dólares, é um bilionário, não precisa disso, igual o Elon Musk, deve ter um salário o Elon Musk, ele não precisa, é o homem mais rico do mundo, né? Mas quando ele vai para Israel é igual o Blink, ele vai com avião, ele vai com 20 assessores, ele vai com 100
sem jornalista, acompanha aquela coisa, a mídia do mundo inteiro, etc. Né? Então é isso. Mas o último que eu quero falar, não está ainda formalmente, ele não bateu o martelo, mas todo mundo diz que vai ser o secretário de Estado, Marco Rubio, senador pela Califórnia, neto de um cubano foragido da Revolução Cubana de 1959. Então já é neto, já é a segunda geração nascido lá na... Falei Califórnia, Miami, né? Um anticomunista, sim, um anticastrista. Bom, mas pelo menos alguma coisa tem de bom esse cara aí. Igual o Trump, ele é contra a guerra na Ucrânia, votou contra aquele pacote de 95 bilhões de dólares, a último pacote, né, que era para Taiwan, era para Israel e era para a Ucrânia. A Ucrânia era a maior parte, 65 bi, né? Então, esse senhor vai arrasar a América Latina. Não sei o que ele pode fazer. Pode apoiar golpe, pode apoiar mais sanções na Venezuela, vai ajudar o Bolsonaro aqui no Brasil, evidentemente. Né? Tem um deles aqui, que eu não lembro qual deles aqui, tem foto abraçada com o Eduardo Bolsonaro. Eu não lembro exatamente qual deles, né? Mas o Eduardo Bolsonaro é todo articulado. Acho que é esse próprio Marco Rubio, ele é um jovem, né? Então eles parece que se regulam da mesma idade. Bom, é mais ou menos, eu falei aí de 5 mais ou menos, mas todos os outros são, hoje às 13 horas, no meu programa lá na TV 247, eu vou ficar 1 hora, eu, José Renato, nós vamos destrinchar isso aqui. É um governo linha dura. Agora, apesar de ser um governo linha dura, não quer dizer que ele vai fazer guerras, derrubar governos constitucional, não vai soltar, vai impedir o Bolsonaro de ser preso, vai desembarcar soldados no Rio de Janeiro para manda prender o presidente do Supremo, só não vai acontecer isso. Vai abrir uma guerra contra a China, não vai acontecer isso. Então isso que eu quero dizer para vocês. Então é um mundo que o Trump tomou posse em janeiro de 17, não é o mesmo mundo que ele vai tomar posse em janeiro de 25. O mundo mudou, ele mudou também, apesar dessas nomeações, né? Não é mais o mesmo Trump. As pessoas mudam, isso é a lei número 1 da dialética. Então, nós vamos acompanhar, esse assunto não vai sair da nossa pauta até janeiro. Lembrando que dia 10 de janeiro o Maduro toma posse, dia 20 ele toma posse. Né? Não sabemos aí a reação. Ele pode surpreender o mundo, ele pode, em relação à Venezuela, ele pode tomar 2 posições. Ele endurece, aumenta as sanções e reconhece, por exemplo, aquele de extrema-direita lá, o González, né, que está foragido lá na Espanha. Ah, não, o presidente é aquele. Então ele vai inventar um novo Guaidó 2, que é o González. Né? Ele pode radicalizar. Ou então ele pode surpreender o mundo, suspende as sanções, fala, não, vou voltar a ter boas relações e vou comprar petróleo da Venezuela. São 2, não tem terceiro caminho. Né? Ou ele endurece com a Venezuela, ou ele distensiona. São essas 2 possibilidades. Vamos ver daqui até janeiro, muita coisa, como se diz, muita água vai rolar embaixo dessa ponte. Sobre o gancho foi a nomeação do Huckabee, né, e do Musk, são esses 2 piores, né? Mas aí já dei um panorama geral de como os primeiros nomes aí que o Trump está nomeando, né? É isso. Uma análise, né, professor, do que espera a gente a partir de janeiro de 2025, com o Trump voltando à Casa Branca, mas como você mesmo bem disse, ele não é o mesmo Trump, o mundo não é o mesmo de quando ele assumiu em 2017, então a gente tem muitos pontos de interrogação que faz a gente continuar aqui debruçado, né, acompanhando todos os passos que o Trump dá agora daqui para frente, porque a política dos Estados Unidos interfere no mundo todo. Interfere e a gente vai continuar falando sobre isso aqui,